Você sabe quais são os atos que compõem o rito comum do Código de Processo Civil de 2015? Então fica com a gente! Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Direito Animado. Esta é a nossa série de vídeos sobre o rito comum do CPC 2015, em que a gente vai examinar bem de pertinho cada um dos atos do procedimento. Neste vídeo de apresentação, a gente vai fazer um esboço dos 10 atos que o compõem, passando rapidinho por cada um deles. Vamos lá! O procedimento comum sempre se inicia com a petição inicial, que está disciplinada lá pelos artigos 319 e 320 do CPC. Agora, existem aquelas exceções em que o juiz pode começar de ofício o processo. Essas exceções são de procedimentos especiais, nunca do procedimento comum, que sempre começa com a petição inicial. Quando a petição inicial chega à mesa do juiz, estamos diante do segundo ato do procedimento, as providências iniciais do juiz, que são 3: emenda, sentença e citação. Em regra, o réu é citado para participar do terceiro ato processual, que é a audiência de conciliação ou de mediação. Se as partes entrarem em acordo nessa audiência, o juiz vai proferir uma sentença homologando o acordo e encerrando o processo por aí. Mas se não houver acordo ou se não for cabível a audiência de conciliação ou de mediação, vai ser aberto o prazo para a defesa do réu. Nesse prazo, o réu pode apresentar contestação, reconvenção, arguição de suspeição ou impedimento e ou provocar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Fim do prazo de defesa, o juiz deve verificar se é o caso de adoção de alguma das providências preliminares. A primeira coisa que ele vai examinar neste ato processual é se o réu foi revel. Se a revelia produzir seu efeito material, o juiz vai sentenciar o processo. Se ela não produzir o seu efeito material, o juiz deve intimar o autor para especificar as provas que pretende produzir. Mas ainda dentro deste ato processual, se o juiz constatar que não houve revelia, então ele deve verificar se é o caso de abertura de prazo para réplica ou para que algum vício processual seja sanado. Encerradas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz deve verificar se é o caso de proferir sentença, ou seja, se estão presentes as hipóteses que autorizam o julgamento conforme o estado do processo. Há 3 hipóteses de julgamento conforme o estado do processo. Primeira, toda vez que ocorrer quaisquer das situações previstas pelo artigo 485 do CPC. Segunda, quando se estiver diante ou das hipóteses do inciso 2 ou das hipóteses do inciso 3 do artigo 487 do CPC. E por último, quando a causa estiver madura. Não sendo o caso de julgamento conforme o estado do processo, o juiz deve fazer o saneamento. E sanear o processo significa 5 coisas diferentes: resolver as questões pendentes, delimitar as questões de fato, definir o ônus da prova, delimitar as questões de direito e ordenar a produção das provas pertinentes. Lembrando que as partes poderão sugerir ajustes ou pedir esclarecimentos à decisão saneadora. Depois disso, serão colhidas as provas cuja produção foi deferida no saneamento. Normalmente, as provas desta fase são colhidas por meio pericial. Mas é possível que aqui também se façam presentes outros meios, como a inspeção judicial e a exibição de documento ou coisa. Agora, se houver necessidade de produção de prova oral, o juiz deve designar a data para audiência de instrução e julgamento. A ordem dos atos praticados em audiência é a seguinte: primeiro, o juiz vai tentar conciliar as partes uma última vez. Se não houver acordo, vai ocorrer a instrução propriamente dita, isto é, a colheita da prova oral. Depois, as partes apresentam suas razões finais, orais, e o juiz profere sentença. Dependendo da complexidade da causa, as razões finais das partes e a sentença não serão apresentadas na própria audiência, mas em momento posterior. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like no vídeo
e se ligar no Direito Animado. Toda semana tem vídeo novo no canal. Até logo!